Prazer, sexo, amor. Desejava falar a respeito de algo que pode ser considerado asaz complexo, porém na realidade é muito simples. Gostamos de tornar as coisas complexas, de complicá-las. Pensamos que é intelectual ser complicado. Lidar com as coisas de maneira intelectual ou tradicional, dando assim ao problema ou questão uma feição complicada. Mas, para se compreender qualquer coisa com certa profundidade, a ela temos de aplicar-nos de maneira simples, isto é, não verbalmente nem emocionalmente apenas, porém com uma mente nova. A maioria de nós tem a mente velha porque tivemos numerosas experiências, estamos deteriorados, recebemos muitos choques, tivemos muitos problemas. Perde-se assim a elasticidade, a presteza na ação. A mente nova é, de certo, aquela que atua no momento de ver e de observar, isto é, a mente nova é aquela para a qual ver é atuar. Eu gostaria de saber de que maneira escutais um som. Os sons têm importante papel em nossa vida. O canto de uma ave, o ribombo do trovão, o rumor das sempre inquietas ondas do mar, o burburinho de uma grande cidade, o ciclo das folhas, o riso, o pranto, a palavra, são variações do som. Como devemos escutar os sons que nos cercam, os sons dos corvos, da música distante? Escutamos-los com os barulhos que temos em nós mesmos ou sem eles. Em geral, escutamos com os peculiares barulhos produzidos por nossa tagarelice, nossas opiniões, juízos, avaliações, ou dar nome, e nunca escutamos os fatos. Escutamos nossa própria tagarelice. Assim, para escutar realmente, deve a mente estar sobre modo quieta e silenciosa. Se escutando o orador, prosseguis em vossa conversação particular com vós mesmo, a puxar vossas opiniões ou ideias ou conclusões ou avaliações, não estáis com efeito escutando o orador absolutamente. Mas para se escutar tanto o orador como também as aves, o remorejo da vida de cada dia, torna-se necessária uma certa quietude, um certo silêncio. Em geral, não guardamos silêncio. Não só mantemos uma contínua conversação com nós mesmos, mas também estamos sempre a falar interminavelmente. Ora, para escutar, precisamos de um certo espaço e não há espaço, estamos a tagarelar connosco. O escutar exige um certo silêncio e o escutar em silêncio exige uma certa disciplina. Disciplina, para a maioria de nós, significa repressão de nosso próprio barulho, nosso próprio julgamento, nossas próprias avaliações. Para deter a tagarelice, pelo menos momentaneamente, forcejamos por reprimi-la a fim de escutar o orador ou o pássaro. A disciplina, para a maioria de nós, é uma forma de repressão, uma forma de ajustamento a um certo padrão. Para escutar o som, é claro que toda a espécie de controle, de repressão, tem de cessar. Se procurasseis escutar, veríeis como é difícil deter esse próprio barulho, a vossa própria tagarelice e escutar em silêncio. Estou empregando a palavra disciplina em seu sentido exato, sua exata significação, que é aprender. A disciplina, no sentido original da palavra, não implica ajustamento, repressão e imitação, porém antes um processo de aprender. E o aprender não é mera acumulação de conhecimento, coisa de que qualquer máquina é capaz. Máquina nenhuma é capaz de aprender, mesmo o computador ou o cérebro eletrónico é incapaz de aprender. Os computadores e os cérebros eletrónicos só podem acumular conhecimentos, informações e vos fornecer. O ato de aprender, pois, é ato de disciplina. Muito importa compreender isso. Vamos, nesta tarde, considerar uma questão que exige o ato de aprender a cada minuto. Não ajustamento, não repressão, porém, antes aprender. E não há possibilidade de aprender se vos limitais a comparar o que ouvis com o que já sabeis ou o que lestes, por mais ampla ou inteligentemente que o façais. A comparação extingue o aprender. Só pode haver aprender quando a mente está mais ou menos silenciosa e a escutar de dentro desse silêncio. De outra maneira, não é possível aprender. Se desejais aprender uma nova língua, uma nova técnica, qualquer coisa nova que não sabeis, vossa mente precisa estar relativamente quieta, senão não pode aprender. Aprender é disciplinar. As relações são uma forma de
disciplina constituem elas um movimento. Não há relações estáticas e todas as relações exigem constante aprender. Ainda que estejais casado há 40 anos e tenhais estabelecido relações agradáveis, firmes, respeitáveis com vossa esposa ou esposo, se tais relações se estabeleceram na forma de um padrão, não estáis aprendendo. As relações são um movimento, não são estáticas. Demandam um constante aprender, porquanto as relações estão sempre em constante mutação, em contínuo movimento. Do contrário, não há verdadeiras relações. Podeis pensar que vos achais em relação, mas na realidade estáis em relação com a imagem que tendes da outra pessoa ou das experiências que com ela tivestes em comum. A imagem, o símbolo, a ideia é com isso que entrais em contacto com outra pessoa e, por conseguinte, tornais as relações uma coisa morta, estática, sem vida, sem vigor, sem paixão. Só a mente que está aprendendo é apaixonada. Não emprega a palavra paixão no sentido de prazer exaltado, porém antes em referência àquele estado da mente que está sempre a aprender e, por conseguinte, sempre ardorosa, viva, em movimento, nova e, portanto, apaixonada. Bem poucos de nós se apaixonam. Temos prazeres sensuais, luxúria, diversões, mas o sentimento de paixão, esse a maioria de nós não tem. Sem paixão, no elevado sentido ou significado da palavra, como se pode aprender? Como se podem descobrir coisas novas? Como se pode investigar? Como podemos mover-nos com a celeridade que a investigação requer? E a mente apaixonada está sempre em perigo, mas nós nunca somos apaixonados. Somos respeitáveis, ajustamos-nos, aceitamos, obedecemos. Há respeitabilidade, deveres e outras palavras do que nos servimos para sufocar o ato de aprender. O ato de aprender, dissemos, é disciplina. Nessa disciplina não há ajustamento de espécie alguma e, por conseguinte, nunca há repressão, porque quando estáis aprendendo a respeito de vossos sentimentos, a respeito de vossa cólera, de vossos apetites sexuais e outras coisas mais, nunca há necessidade de refriar nem de ceder. E essa é uma das coisas mais difíceis, porque todas as tradições, todo o passado, todo o conjunto de lembranças e de hábitos fixaram-nos a mente numa rotina que estamos muito dispostos a seguir e de modo nenhum desejamos ser perturbados e atraídos para fora dela. A disciplina, por conseguinte, é para a maioria de nós mero ajustamento, repressão e imitação que, mais cedo ou mais tarde, nos levam a uma vida muito respeitável, se isso se pode chamar vida. O homem que ficou cativo na estrutura da respeitabilidade, da repressão, da imitação, do ajustamento, esse homem não está vivendo absolutamente. Tudo o que aprendeu, tudo o que adquiriu é mero ajustamento a algum padrão e a disciplina que ele seguiu o destruiu. Mas estamos-nos referindo ao ato de aprender, que só se verifica quando há intensidade, paixão. Estamos falando da disciplina que é ato de aprender. O ato de aprender se verifica a cada minuto. Não significa que aprendeis e aplicais o que aprendestes ao próximo incidente, pois assim deixaste de aprender. Essa espécie de disciplina a que nos referimos é necessária porque, como dissemos, toda a relação constitui um movimento que requer disciplina e, portanto, aprender. E essa disciplina, que é o ato de aprender em cada minuto, é essencial para se investigar qualquer coisa que exija muita penetração e compreensão. O prazer, para a maioria de nós, é de suma importância e todos os nossos valores e ânsias e buscas visam a mais prazer. E prazer não é amor. A compreensão do prazer não o rejeitá-lo, porém o aprender a respeito dele requer que o consideremos com uma mente nova. Prazer é gozo, deleite, também fruição sexual. Quando uma certa tarde vedes uma nuvem resplandecente e isso vos proporciona grande deleite, se alguma vez olhais para o céu, se não estáis todo enredado em vossas diárias preocupações, diversões e mágoas, encontrais deleite no olhar aquela nuvem, aquele céu, aquela luz refletida na água. Há deleite em ver um belo rosto todo iluminado de sorrisos e de inocência. E há também o prazer sensual, o gozo sensual, fazer um bom repasto, ouvir boa música, as sensações do paladar, do sexo, das ideias, etc. E em tudo isso há prazer intelectual, prazer emocional, prazer físico. Mas o amor é coisa muito diferente, talvez possamos considerá-lo nesta tarde. Em primeiro lugar, para compreender o prazer, dele nos devemos abeirar para aprender, e não para reprimi-lo e tampouco para satisfazê-lo. E esse aprender é uma disciplina que
que não nos manda ceder nem rejeitar. Começa a aprender no momento em que se compreende que todo o esforço de repressão, rejeição, controle impede o aprender. Por conseguinte, para compreender por inteiro o problema do prazer, a ele deveis chegar-vos com uma mente nova, porque para nós o prazer é sumamente importante. Fazemos coisas por causa do prazer que nos proporcionam, fugimos de tudo quanto é doloroso e tudo avaliamos pelo estalão do prazer. O prazer, pois, desempenha importantíssimo papel em nossa vida e o próprio ideal do homem que renuncia à chamada vida mundana para ingressar numa vida diferente está ainda baseado no prazer. Ou, quando um homem diz precisa ajudar os necessitados e se entrega a trabalhos de reforma social, isso é ainda um ato de prazer, podemos procurar disfarçá-lo com palavras tais como serviços, caridade, etc. Mas trata-se do mesmo movimento da mente que está a buscar o prazer ou a fugir de tudo que possa causar uma perturbação a que chama dor. Se vos observardes, vereis ser isso o que estáis fazendo todos os dias, a todo momento. Gostais de alguém porque essa pessoa vos lisonjeia e de outra não gostais porque diz certas verdades que vos desagradam e despertam antagonismo. Viveis assim em perene batalha. Muito importa, pois, compreender essa coisa denominada prazer. Por compreender o prazer, entendo aprender sobre ele. Há muito que aprender, porquanto todas as nossas reações sensoriais, todos os valores que temos criado, tudo o que de nós se exige, o chamado autossacrifício, a rejeição, a aceitação, se baseiam nesta coisa extraordinária, o prazer, em forma requintada ou grosseira. Os vários movimentos a que nos ligamos, comunistas, socialistas, etc., têm esta mesma base. Porque pensamos que, identificando-nos com determinada atividade, determinada ideia, determinado padrão de vida, daí nos advirá mais prazer, mais vantagens, e esses valores, essas vantagens se baseiam em nossa identificação com uma certa forma de atividade que dá prazer. Não estáis meramente ouvindo as palavras que pronuncio, estáis escutando com o fim de descobrir a verdade ou a falsidade do que se está dizendo. Trata-se de vossa própria vida, de vossa vida de cada dia. A maioria de nós desperdiça essa coisa maravilhosa que se chama vida. Já vivemos 40 ou 60 anos exercendo uma profissão, devotando-nos a obras sociais, fugindo de várias maneiras e, no fim, o que nos resta é uma vida vazia, monótona, estúpida, uma vida perdida. Por isso é que tanto importa, se desejamos começar uma vida nova, compreender a questão do prazer. Porque a repressão ou rejeição do prazer não resolve este problema. Os indivíduos chamados religiosos refreiam toda a forma de prazer, pelo menos o tentam, e o resultado é se tornarem entes humanos embutados e inanes. A mente deles é árida, entorpecida, insensível, totalmente capaz de compreender o real. Releva, pois, compreender as atividades do prazer. Olhar uma bela árvore é muito agradável. É um grande deleite, que mal há nisso. Mas olhar com prazer para uma mulher ou um homem, isso é taxado de imoral, porque, para vós, o prazer está sempre associado ou relacionado com uma coisa só. O homem ou a mulher, ou é também a fuga às relações dolorosas e, portanto, buscais em qualquer parte o prazer numa ideia, numa fuga, numa certa atividade. Ora, o prazer criou o atual padrão social. Encontramos prazer na ambição, na competição, na comparação, na aquisição de saber, na conquista de poder, posição, prestígio. E essa busca de prazer por meio da ambição, da competição, da avidez, da inveja, da posição, do domínio, do poder, é considerada respeitável. É feita respeitável por uma sociedade que só tem um único conceito, que vivamos uma vida moral, quer dizer respeitável. Podeis ser ambicioso, ávido, violento, competidor, ser um ente humano cruel, e a sociedade aprova isso porque, no fim de vossas atividades ambiciosas, ou sois o que se chama um homem de sucesso, cheio de dinheiro, ou sois um fracassado, um ente humano frustrado. A moralidade social, portanto, é imoralidade. Continuai, por favor, a escutar sem concordar, nem discordar, vendo o fato. E para verdes, isto é, compreenderdes o fato, não formeis ideias ou opiniões a seu respeito. Estais aprendendo. E para aprender, a vossa mente deve estar disposta a investigar, ser apaixonada, ardorosa, por conseguinte nova. A moralidade, que é convenção, que é hábito, é considerada respeitável, e o indivíduo é moral enquanto se mantém dentro do padrão
enquanto o respeita. Indivíduos já que se revoltam contra o padrão e isso está sempre acontecendo. Toda a revolta é reação contra o padrão. Esta reação assume várias formas. Os beatniks, os Beatles, os Teddy Boys, etc., mas permanece dentro do padrão. Ser verdadeiramente moral é coisa muito diferente e esta é a razão por que precisamos compreender a natureza da virtude e a natureza do prazer. Nossas convenções, nossos hábitos, tradições e relações sociais estão todos baseados no prazer. Não emprego a palavra prazer no sentido restrito e limitado, porém em seu mais amplo sentido. Nossa sociedade baseia-se no prazer e nele estão também baseadas todas as nossas relações. Sois meu amigo enquanto satisfaço os vossos gostos, enquanto vos ajudo a obter melhores negócios, mas no momento em que vos critico ou censuro, deixais de ser meu amigo. Isso é um fato evidente e estúpido. Sem a compreensão do prazer, nunca tereis a possibilidade de compreender o amor. Amor não é prazer, porém coisa inteiramente diversa. E como disse, para compreenderdes o prazer deveis aprender a seu respeito. Ora, para a maioria de nós, para todo o ente humano, o sexo é um problema. Porquê? Escutai. Vendo-se incapaz de resolver este problema, o indivíduo foge dele. O sannyasi foge por meio do voto de celibato pela negação. Vede o que então acontece à mente, com a negação de uma parte de nossa estrutura, glândulas, etc. Com essa repressão, o indivíduo faz de si mesmo um mente árido e em seu interior trava-se incessante batalha. Como já dissemos, parecemos pensar que só há duas maneiras de resolver um problema: reprimi-lo ou fugir. Reprimir o problema é com efeito a mesma coisa que fugir dele, e temos uma verdadeira rede de vias de fuga, das atividades mais complicadas, mais intelectuais, mais emocionais, às atividades comuns de cada dia. Há várias formas de fuga, sobre as quais não desejamos estender-nos agora. Mas este problema existe. O sannyasi foge de uma certa maneira, mas não o resolveu, reprimiu por meio de um voto e o problema está todo inteiro a ferver em seu interior. Poderá o sannyasi exibir simplicidade, mas o problema é tão sério para ele como o é para o homem que vive uma vida comum. Como resolver este problema? Vós tendes de resolvê-lo. É um ato de prazer. Tendes de compreendê-lo. Como resolvê-lo? Se não o resolverdes, ficareis escravizado a um hábito ou uma rotina. Vossa mente se tornará embutada, estúpida, lerda, e é só ela que possuis. Tendes, pois, de resolver o problema. Em primeiro lugar, não condeneis, pois, e desaprender sobre ele. É por esta razão que estamos falando acerca do aprender. Quando intelectualmente e emocionalmente estáis asfixiado, vossa mente só é capaz de repetir. Só sabeis copiar e imitar o que os outros disseram ou fizeram, citar interminavelmente o Gita ou os Upanishads ou um certo livro sagrado. Intelectualmente sois indigente, vazio, embotado. No emprego copiais e imitais intelectualmente dia após dia, fazendo sempre a mesma coisa. E o que quer que façais em casa é sempre e só a mesma repetição. Dessa maneira, o intelecto, que deveria ser vigoroso, claro, racional, sadio, livre, está asfixiado, nele não há possibilidade de expressão da ação criadora. E emocionalmente, esteticamente, é total a vossa indigência, porque negais a emoção e com ela a sensibilidade. Sensibilidade à beleza, sensibilidade aos encantos de uma tarde, sensibilidade para olhar uma árvore e estar em íntima comunhão com a natureza. Que vos resta, pois? Tendes uma única coisa de vosso na vida e essa coisa se torna um problema imenso. Assim, a mente que deseja compreender este problema deve atacá-lo imediatamente, porque qualquer problema que continue existente dia após dia embrutece o espírito e embrutece a mente. Já não vistes o que acontece quando a mente tem um problema e é incapaz de resolvê-lo? O que acontece a essa mente? Ou ela foge, ou vai cair noutro problema, ou o reprime e se torna neurótica. Neurose lúcida, como se diz, mas sempre neurose. Assim sendo, todo o problema, não importa de que natureza, emocional, intelectual, físico, tem de ser resolvido imediatamente e não ser transferido para amanhã, porque amanhã tereis outros problemas para enfrentar. Por conseguinte, tendes de aprender. Mas não podeis aprender se não resolvestes os problemas de hoje e simplesmente os transferistes para amanhã. Assim, cada problema, por mais complicado e difícil e trabalhoso que seja, deve ser resolvido no mesmo dia e no mesmo instante em que surge. Vede quanto isso é importante. A mente que deixa um problema criar raízes por não poder resolvê-lo, por não possuir a capacidade, a intensidade, o ardor necessários ao aprender, essa mente
Como se pode ver neste mundo, se torna insensível, medrosa, feia, interessada só em si mesma, egocêntrica, brutal. Por conseguinte, cumpre resolver o problema do sexo, e para resolvê-lo inteligentemente, sem dele fugir, sem reprimi-lo, sem fazer um certo voto idiota e também sem ceder, é necessário compreender o problema do prazer e importa ainda compreender outro problema, ou seja, que os entes humanos, em maioria, não são originais. Muitos são capazes de recitar o Gita às avessas, mas são entes humanos de segunda mão, sem nada de original, nada de espontâneo, de real. Nem intelectual, nem estética, nem moralmente. Só uma coisa lhes resta, o apetite. Não só do estômago, mas também do sexo. Não há moderação nem no comer, nem no sexo. Tendes visto pessoas a comer, a ingurgitar-se, e a mesma coisa se observa no domínio sexual. Assim, para compreenderdes este problema, que é tão complexo, pois abrange a beleza, a afeição, o amor, tendes de compreender o prazer, espedaçar esse condicionamento de vossa mente, que só repete o que os outros disseram há séculos ou há 10 anos. É uma esplêndida maneira de fugir, essa de citar Marx, Stalin, Lenin, e outra esplêndida maneira de fugir é citar o Gita como se o tivéssemos compreendido. Vós tendes de viver, e para viver não deveis ter problemas. Por conseguinte, para compreenderdes este problema do sexo, deveis libertar a mente, o intelecto, a fim de poderdes olhar, compreender, estar sempre em movimento e também emocionalmente, esteticamente. Olhar as árvores, as montanhas e os rios e a sordidez de uma rua imunda, e deveis prestar atenção a vossos filhos, como estão sendo educados, como se vestem, como lhe falais. Tendes de ver a beleza de uma linha, de um edifício, de uma montanha, da curva de um rio, ver a beleza de um rosto. Tudo isso é libertar energia, não mediante a repressão, não mediante a identificação, com uma certa ideia, é o libertar de energia em todas as direções, de modo que, estética e intelectualmente, vossa mente se mantenha ativa, racional, lúcida, e percebe as coisas como são. A beleza de uma árvore, de uma ave que voa, da luz refletida na água e de tantas outras coisas da vida. Quando de nada disso estáis conscientes, o que tendes é só o problema sexual. A sociedade vos diz que deveis ser moral, e essa moralidade é a família. A família se torna uma influência mortal quando oposta à coletividade, à sociedade, e é aí que se inicia o processo destrutivo. A virtude, pois, nada tem a ver com respeitabilidade. A virtude é como uma flor que se abre, não é um estado alcançável mediante esforço. Conheceis a bondade, não se alcança a bondade, nem a humildade mediante esforço. Só o homem vão luta para se tornar humilde. Uma pessoa ou é boa ou não é. Ser não é vir a ser. Ninguém pode vir a ser bom, ninguém pode vir a ser humilde. Assim é a virtude. A estrutura moral de uma sociedade baseada na imitação, no medo, em feios interesses, em ambições pessoais, na avidez, na inveja, não é virtude. Virtude é a ação espontânea do amor, espontânea. Não é uma coisa calculada e cultivada, é chamada virtude. Ela deve ser espontânea, do contrário não é virtude. Como pode ser virtude se é coisa calculada e exercitada mecânica? Tendes, pois, de compreender o prazer e também de compreender a natureza e o significado do prazer e do sofrimento. Talvez tratemos estas questões noutra ocasião. E cumpre igualmente compreender a virtude e o amor. Ora, o amor é algo que não se pode cultivar, não se pode dizer aprenderei, praticarei o amor. A maioria dos idealistas, a maioria dos que fogem de si mesmos por meio de atividades intelectuais e emocionais, não tem amor. Poderão ser maravilhosos reformadores sociais, excelentes políticos, se pode existir político excelente, mas não tem amor nenhum. O amor é coisa inteiramente diferente do prazer. Não podemos encontrar-nos com o amor sem o profundo discernimento da paixão. Não podemos encontrar-nos com ele se o negamos, dele fugimos, porém só se o compreendermos. Há um grande deleite na beleza do prazer. O amor, pois, não pode ser cultivado. O amor não pode ser dividido em amor divino e amor físico. Só há amor, não amor por muitos ou por um só. Por isso é absurda a pergunta: e vós, amais a todos? Uma flor perfumosa não tem preocupações sobre quem a cheira ou quem a despreza. Assim é o amor. O amor não é uma lembrança, não é coisa da mente ou do intelecto. Ele nasce naturalmente com uma compaixão,
Quando o problema da existência, o medo, a avidez, a inveja, o desespero, a esperança foi compreendido e resolvido. O homem ambicioso é incapaz de amar. O homem apegado à família não tem amor. E tampouco o ciúme está ligado ao amor. Quando dizeis amo minha mulher, não estáis dizendo a verdade, porque no próximo momento tendes ciúmes dela. O amor implica a mais ampla liberdade, mas não para cada um fazer o que bem entender. Mas o amor só vem quando a mente está muito silenciosa, desinteressada, não concentrada em si próprio. Não estou tratando de ideias. Se não tendes amor, não importa o que fizerdes, sair em busca de todos os deuses possíveis e imagináveis, entregar-vos a toda a espécie de atividades social, tentar melhorar as condições de vida do pobre, reformar a política, escrever livros, escrever poemas, sois um ente humano morto, e sem o amor os vossos problemas crescerão e se multiplicarão infinitamente. Com o amor podeis fazer o que quiserdes sem receio de perigo, de conflito, porque o amor é a essência da virtude. E a mente que não se acha num estado de amor não é religiosa absolutamente. Somente religiosa está livre de todos os problemas e conhece a beleza do amor e da verdade.